E ainda nesse clima de oração, vamos pedir a luz do Espírito Santo sobre nós, ainda com a mão sobre o nosso coração. Peça ao Espírito Santo de Deus que venha sobre a sua vida agora. Vai dizendo: Espírito Santo de Deus, eu estou aqui, vem. Vem fecundar o meu coração, Espírito Santo. Eu quero sentir a tua presença, Espírito Santo. Eu quero te sentir em mim, vem tocar em mim, vem com o teu poder, Espírito Santo. Vem com a tua força, Espírito Santo de Deus. Vem realizar maravilhas no meu coração, vem transformar a minha vida, Espírito Santo. Vem me dar um coração sarado, um coração curado, um coração libertado, Espírito Santo. Um coração que tem sede de ti, Espírito Santo. Dai-me um coração novo. Dai-me a graça de ser um homem, de ser uma mulher de Deus, Espírito Santo. Homens e mulheres do alto, homens e mulheres de oração. Dai-nos a graça, Espírito Santo de Deus, de sermos, de vivermos aquilo que Deus sonhou para nós, aquilo que Deus reservou para nós, Espírito Santo. Por isso, vai jogando luz nas nossas vidas, vai jogando luz no nosso coração, vai dissipando as trevas, vai tirando toda a devastação que o pecado, que as mágoas, os ressentimentos causaram dentro de nós, Espírito Santo. Vem ordenar todas as coisas no nosso coração. Vem arrumar, Espírito Santo, tudo aquilo que está bagunçado, tudo aquilo que está atrapalhado. Vem curar, Espírito Santo, aquela ferida que ainda está doendo, aquela mágoa, aquele ressentimento, Espírito Santo. Aquela dor que alguém nos causou, vem tocar agora nas feridas que nenhum ser humano nesse mundo é capaz de curar. Que ninguém nesse mundo é capaz de curar, mas se queres, podes curar-me, Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus, Ele quer. Ele não só pode, mas Ele quer. Ele é uma promessa de Jesus para nós. Basta você abrir agora a porta do seu coração e dizer: vem trabalhar em mim, Espírito Santo de Deus. Vem ordenar todas as coisas, vem assumir o controle, vem tomar a direção da minha vida, Espírito Santo. Vem me conduzir segundo a vontade de Deus, Espírito Santo. Vem me dar a força que eu preciso. Vem em auxílio das minhas fraquezas, das minhas misérias, Espírito Santo, para que eu seja santo. Para que eu seja santo. Para que a minha vida seja um desagravo ao coração de Jesus e ao imaculado coração de Maria. Dai-me a graça de cada dia da minha vida e descobrindo aquele sonho mais lindo que Deus sonhou para mim, Espírito Santo. Eu quero experimentar, eu quero viver como Deus quer que eu viva, Espírito Santo de Deus. Por isso, vai transformando toda a minha vida e o meu coração. Move-te em mim. O Espírito de Deus está nesse lugar. Abra o seu coração. O Espírito de Deus se move nesse lugar. Ele está aqui. Está aqui para consolar. Está aqui para libertar. Está aqui para guiar. O Espírito de Deus está aqui. Move-te. Move-te em mim. Move-te em mim. Toca minha mente e meu coração. Enche minha vida com teu amor. Move-te em mim, Deus Espírito. Move-te. Só um minutinho, Priscila, só um minutinho. Nós estamos cantando o seguinte: nós estamos dizendo que o Espírito Santo de Deus está aqui. Você crê nessa verdade? Porque não existe barreira para o Espírito Santo de Deus. O frio não impede o Espírito Santo de Deus. O calor, a chuva, a tempestade, os muros, a distância. Não existe barreiras para o Espírito Santo de Deus. A única barreira que existe sou eu, se eu não abrir a porta do meu coração. Essa é a única barreira, porque o Espírito Santo de Deus não é intruso. E nós estamos cantando que Ele está aqui para consolar. Você precisa do consolo do Espírito Santo?
Ele está aqui para guiar, não é isso? Está aqui para guiar. Para guiar. Quem aqui precisa ser guiado pelo Espírito Santo? Essa música é uma oração, meus irmãos. Mas o que fala? Libertar. Para libertar. Consolar. Consolar. E aí depois vem o refrão, como é que é a parte? Move-te em mim. E nós vamos pedindo o Espírito Santo para mover em nós. E esse mover do Espírito Santo é muito forte. E eu convido você, aquele que está sentado, que puder, quem puder, ficar de pé. Nós estamos em oração. Coloca a mão no irmão que está do seu lado direito. Você que não tem ninguém do seu lado direito, vai rezando por quem está do seu lado esquerdo, põe a mão nele. E nós vamos rezar agora pedindo essa graça daquilo que nós estamos cantando para esse irmão que nós estamos tocando. Você que não consegue tocar em ninguém, olha para o irmão que está próximo e põe ele no seu coração, fecha os seus olhos, vai rezando por ele, ou para quem está na sua frente. E nós vamos pedindo agora para o Espírito Santo de Deus mover nesse irmão. Vamos lá? O Espírito de Deus está nesse lugar. Creia, meu irmão, nessa verdade. O Espírito de Deus se move nesse lugar. Está aqui para consolar. Vai pedindo isso para o seu irmão. Está aqui para libertar. Está aqui para guiar. O Espírito de Deus está. Mais uma vez, mais uma vez, mais uma vez. O Espírito de Deus está neste lugar. E o mal vai saindo. O Espírito de Deus se move nesse lugar. Não tem espaço para Satanás. Está aqui para consolar. Está aqui para libertar. Está aqui para guiar. O Espírito de Deus está. Vai cantando, pensando no seu irmão. Move-te em mim, move-te em mim. Toca minha mente, meu coração. Enche minha vida com teu amor. Move-te em mim, Deus Espírito, move-te em mim. Move-te aqui. Move-te aqui, move-te aqui. Toca minha mente, meu coração. Enche minha vida com teu amor. Move-te aqui, Deus Espírito, move-te aqui. E cantando, nós vamos assentando. Move-te aqui. Sentando bem devagar. Move-te aqui. Toca minha mente, meu coração. Enche minha vida com teu amor. Move-te aqui, Deus Espírito, move-te aqui. E assim como nós cantamos, nós te pedimos, Espírito Santo, vai enchendo a nossa vida com o seu amor. Vai tocando na nossa mente, no nosso coração, para nós meditarmos a palavra de Deus e acolhermos aquilo que Deus espera de nós, aquilo que Deus quer falar pela sua palavra. Vai fecundando o nosso coração, vai preparando o nosso coração para receber essa semente da palavra de Deus, Espírito Santo. Assim seja em nome de Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Virgem poderosa, Imaculada Conceição, Rainha das Vitórias, que as vossas lágrimas de sangue destruam as forças do inferno que querem nos destruir. Amém. Glorioso São José, rogai por nós.
Queria convidar você a abrir a poderosa palavra de nosso Senhor Jesus Cristo em Gênesis, capítulo 21. Primeiro livro do Antigo Testamento, Gênesis, capítulo 21, versículo 1, seguintes. Quem achou diz amém. Quem não achou diz misericórdia. Amém ou misericórdia? Amém, né? Então podemos ler. Vamos lá. Nascimento de Isaque. Pode ser que o título aí esteja um pouco diferente, vai depender da tradução, né? O Senhor visitou Sara como ele tinha dito e cumpriu em seu favor o que havia prometido. Quem conhece essa história aqui de Sara e de Abraão? Levanta a mão. Então, Deus havia prometido a Abraão e Sara que daria a eles um filho. Né? Sara era estéril e Deus havia feito essa promessa. Então, aqui está falando que Deus visitou Sara como ele tinha dito e cumpriu em seu favor o que havia prometido. Então, aqui nós estamos vendo a conclusão da promessa de Deus, o filho da promessa, né? Sara concebeu e, apesar de sua velhice, deu à luz um filho a Abraão, no tempo fixado por Deus. Então nós já temos aqui uma primeira lição. Deus falou, eu vou dar, mas Deus deu no tempo fixado por ele. E aí nós vamos ver, né, Eclesiástico, né? Há um tempo para cada coisa debaixo do sol. E muitas vezes nós sofremos muito porque nós queremos, às vezes, aquilo que não é bom para nós e Deus não dá. E às vezes nós queremos, às vezes, até aquilo que seria bom, mas nós queremos do nosso jeito, do nosso tempo. E isso tudo vai aumentando o sofrimento sem necessidade. Nós que somos cristãos, nós temos que entregar a nossa vida nas mãos de Deus. Entregar a nossa vida nas mãos de Deus. Então, no tempo fixado por Deus, a graça veio. Abraão pôs o nome de Isaque ao filho que lhe nascera de Sara. E passados 8 dias do seu nascimento, circuncidou, como Deus lhe tinha ordenado. Abraão tinha 100 anos quando nasceu o seu filho Isaque. Só para você ver, Abraão tinha 100 anos. Então, para Deus não tem barreiras. Não tem obstáculos, igual a gente estava rezando, né? Sara disse, Deus deu-me algo de que rir, e todos aqueles que o souberam se riram de mim. E ajuntou, quem teria previsto que Sara amamentaria filhos a Abraão? Porque eu lhe dei um filho em sua velhice. Né? Então, aquilo que os homens não esperam, Deus pode fazer acontecer. Quando ninguém dá nada, não, ali não tem mais jeito. Para Deus tem. Deus tudo pode. Eu não sei qual situação você está passando na sua vida, mas Deus tudo pode. Quando eu digo tudo, é tudo mesmo. Aí é a mesma coisa que eu disse aqui, né, na hora da oração. Deus só não invade. Agora, quando nós nos confiamos a Ele, no tempo dEle, e se for da vontade dEle, Ele tudo pode. E Ele só vai dar aquilo que nos fará bem. Ah, mas o que eu estou pedindo é uma coisa tão boa. Por que Deus não me dá? Porque Deus conhece o seu coração. Talvez um outro irmão que tiver essa graça, aquilo vai ser bom para ele, mas talvez você vai, depois que você receber essa graça, você vai esquecer de Deus. Deus sabe de todas as coisas. A gente tem que parar de questionar, de murmurar. Mas por que Deus está permitindo isso comigo? Olha o que Jesus passou. No mundo tereis aflições. Tudo de mal que a gente vive nesse mundo é permissão divina? Claro, Deus permite. Deus não quer o mal. Ele permite.
Ele permite, mas é consequência do pecado. A gente não pode esquecer isso. É consequência da nossa desobediência a Deus. Todas as desordens que existem nesse mundo são consequências do pecado que entrou na humanidade, corrompendo as nossas inclinações. O pecado é um obstáculo entre nós e Deus. Por isso nós precisamos viver em estado de graça, buscando o sacramento da confissão, da reconciliação, que são sacramentos que nos salvam. Todos os sacramentos brotam do lado aberto de Jesus na cruz. Todos os sacramentos brotam do lado aberto de Jesus na cruz. São fontes de salvação para nós. Então vamos lá, a gente vai entrando em outros caminhos aqui, né? Mas aí vamos voltar aqui. O menino cresceu e foi desmamado. Naquela época, né, a criança era desmamada ali por volta dos 3 anos de idade. Então, segundo os costumes, depois de 3 anos, a criança era desmamada. E aí, era como se a criança tivesse vencido já uma etapa daquele risco iminente de morte, de fragilidade. Desmamou, a criança já progrediu. Já deu um salto no desenvolvimento dela. E aí o que eles faziam? Faziam uma festa, porque aquela criança venceu uma etapa de risco iminente de morte. Então, até os 3 anos, eles tinham esse costume, né? A criança ainda poderia acontecer alguma coisa com ela. Venceu, desmamou, já deu um salto. Então, eles celebravam aquilo, né? Então, o menino cresceu e foi desmamado. No dia em que foi desmamado, Abraão fez uma grande festa. Então, eles foram comemorar. Sara viu que o filho nascido a Abraão, de Agar, quem conhece a história sabe que Agar era a escrava deles. E como Sara não podia ter filho, ela permitiu que ele conhecesse a escrava, e ele teve um filho com a escrava. Só que quando Deus se manifesta e fala, eu, te darei uma descendência, primeiro eles pensam que é do filho da escrava, mas Deus fala, não, eu estou falando é de Sara, da tua esposa. Eu te darei uma descendência através dela. E Sara ri naquele momento, né? Nem ela acredita, né? E aí Deus intervém. Mas você acha que isso é impossível para Deus? Por que você está rindo? Né? E aí o que acontece? Sara viu que o filho nascido a Abraão de Agar, a egípcia, zombava de seu filho Isaque. Então lá no meio da festa, as 2 crianças estavam lá brincando. E aí ela viu lá, né, como se o outro estivesse zombando, brincando com o outro, mas eram 2 crianças. E aí o coração de Sara se inflamou. Então veja o que acontece. E disse a Abraão, expulsa esta escrava com o seu filho, porque o filho desta escrava não será herdeiro com meu filho Isaque. Então olha para você ver a atitude de Sara, né? Ficou nervosa, entrou ali um ciúme, uma preocupação, e ela teve uma atitude que não é bonita, né? Pega essa mulher com essa criancinha aí e põe para fora. E aí continua. Isso desagradou muitíssimo a Abraão por causa de seu filho Ismael. Era filho dele também, né? Abraão ficou triste com aquela situação. Mas aí Deus fala com Abraão. Mas Deus disse-lhe, não te preocupes com o menino e com a tua escrava, faze tudo o que Sara te pedir, pois é de Isaque que nascerá a posteridade que terá o teu nome. Aí começa a ficar até um pouco esquisito, né? Sara ficou enciumada, colérica, mandou expulsar a criancinha com a mãe. E aí depois Deus vira para Abraão, vê que Abraão está triste e fala assim, faz o que Sara está pedindo. Não se preocupa não, porque é de Isaque que vai vir a tua posteridade. A princípio parece que Deus está concordando com um ato ruim, né?
julgar uma criança, né, num deserto daquele, sem abrigo, sem ter para onde ir, sem ter recursos? É claro que Deus não queria o mal daquela criança nem daquela mãe. Mas Deus, como eu disse, Ele permite certas coisas. Nós vamos ver no restante do texto por que Deus permitiu aquilo. E aí eu preciso que você entenda uma coisa. Deus jamais vai permitir um sofrimento acontecer na sua vida. Presta atenção nessa frase, que essa frase é importante. Deus jamais vai permitir um sofrimento acontecer na sua vida, se desse sofrimento Ele não for capaz de tirar um bem maior para você. Claro que Deus não quer o sofrimento na sua vida, mas o sofrimento ele vem, ele é certo. Nós buscamos ele. O pecado traz ele. Ah, mas o meu pai adoeceu, deu um câncer, morreu, isso, aquilo, meu marido fez isso, minha esposa fez aquilo, fulano fez não sei o quê, seja o que for. Claro que Deus não desejava esse mal, mas se você está passando, se Deus permitiu, se Ele não interveio, né, para que aquilo não acontecesse, porque Ele não é intruso, é porque Ele pode tirar um bem maior na sua vida através desse sofrimento. Então veja bem, meus irmãos, os cristãos não fogem da cruz. A gente vê muitas, entre aspas, igrejas por aí, né? Venha, pare de sofrer, fique livre dos seus problemas e não sei o que, promete um céu na terra, né? E todo mundo, infelizmente, hoje a grande massa está correndo de sofrimento. Não estou dizendo para você ir atrás do sofrimento, mas o sofrimento faz parte da nossa fé. Olha o que Cristo fez. Ele assumiu o peso dos nossos pecados, o que era pecado tornou bênção sem fim. A cruz, que era o pior das mortes, das condenações, Deus transformou aquilo que era o pior em fonte de graça. Você precisa entender isso. Deus pode pegar qualquer sofrimento, tribulação, contrariedade que você está vivendo. Se você souber passar por esse sofrimento, unindo a sua dor à dor de Jesus, em oração, em resignação, oferecendo aquilo pela santificação de alguém, pela sua santificação, pelas almas do purgatório, se você sofrer em Deus, aquilo vai se tornando degrau de santidade, de graça na sua vida. Eu já citei isso aqui em pregações, né? Porque é algo que me marcou muito quando eu lendo sobre a vida de Dom Bosco. E o que mais me marcava quando eu ia lendo era as virtudes da mãe de Dom Bosco. E no livro, quando a gente vai vendo a história, a gente vai vendo a santidade da mãe, que não está nos altares. Mas criou a família, né? O pai dele morreu. Ela criou na miséria, com muita dificuldade, passando fome, passando necessidade. Ela sustentou a família. E ensinando os filhos as virtudes. A gente começa a entender a santidade de Dom Bosco através da atitude da mãe. A base que ele teve, sofreu muito com um irmão por parte de pai, que perseguiu tanto ele. E no meio das misérias, das tribulações que aquela família vivia, das dificuldades financeiras, ela ensinava para os filhos: meus filhos, isso tudo que a gente está passando, esse sofrimento, para nós que somos cristãos, isso é uma aprovação. Para os pagãos, para aqueles que não têm Deus, é condenação, é castigo. Então o cristão, ele olha para o sofrimento e ele vê assim: é a cruz, é a provação. E eu vou enfrentar essa cruz a exemplo de Nossa Senhora. Nossa Senhora sabe estar diante da cruz, ela sabe passar pela cruz, ela foi forte. Ela sofreu? Sofreu. Vocês acham que Nossa Senhora estava dando pulo de alegria ao ver o filho dela sendo transpassado no madeiro? Uma chaga da cabeça aos pés, porque as chagas foram se juntando umas às outras, que é como se fosse uma chaga só.
O livro do profeta Isaías diz que ele não tinha mais aparência humana. As pessoas que passavam viravam o rosto. Ele foi desprezado. Imagina uma mãe ver o filho nessa condição. Uma ferida só. Desfigurado. Nem aspecto humano tinha mais. Vocês acham que Nossa Senhora estava dando pulo de alegria? Mas ela estava de pé. Sofrendo de pé. Nossa Senhora nos ensina a viver o Calvário. Por isso ela é um modelo perfeito de santidade. Por isso ela foi elevada por Deus acima de todos os homens, de todos os anjos e de todos os santos. E por isso nós temos devoção a Nossa Senhora. Ela não conheceu a menor sombra do pecado. Então, ela é o espelho, porque ela era humana. Mas a graça de Deus foi plena nela. Plena. Então nós temos que olhar para Nossa Senhora. E a cruz, enquanto os zombadores, os escarnecedores estavam ali ajudando a crucificar, a açoitar Jesus, né? Para eles, Jesus era um condenado, um castigado. Mas Nossa Senhora sabia que aquilo ali era um mistério de salvação. Deus estava abrindo as portas do céu para nós. O que para toda a humanidade estava dando tudo errado. Jesus está morrendo. Jesus foi preso, Jesus está sendo pregado. E agora acabou tudo. Nossa Senhora enxergava além. Meu filho está cumprindo a sua missão. E Nossa Senhora, com o seu olhar, ia consolando o coração de Jesus. No meio de todo o desespero, no meio de todo o flagelo, ali estava a fé acesa. A única chama de fé na face da terra naquele momento. Porque nem as outras mulheres piedosas, nem Maria Madalena, nem o discípulo amado, ainda não conseguia, naquele momento, ter a dimensão de associar com as profecias que o próprio Jesus tinha falado, né? Mas no coração dela, enquanto a fé do mundo inteiro se apagou, ela fez o sacrifício que Jesus não podia fazer, que era o sacrifício da fé. Jesus não precisava de fé, ele é o próprio Deus. Enquanto ele se ofertava, Nossa Senhora fazia o sacrifício da fé que ele não podia fazer. E o coração de Nossa Senhora estava aquela única luz acesa da fé no mundo inteiro. Então, a provação, a contrariedade, claro que Deus não quer isso para ninguém. Mas se ela veio, é porque Deus é capaz de te dar uma graça maior através desse problema. Mas vai depender de como você vai passar por esse problema. Seja no seu casamento, seja um problema com seus filhos que se extraviaram, seja no seu trabalho, seja o que for, está desempregado, sei lá o que aconteceu, alguém adoeceu, você descobriu uma doença grave, seja o que for. Coloque tudo isso diante de Nossa Senhora. Porque Deus tem planos muito maiores do que a enfermidade. Talvez a enfermidade, talvez o problema, talvez é isso que vai te salvar, que vai te purificar, que vai te aproximar mais de Deus, que vai se tornar, às vezes, alguém que está no pecado e você está rezando por aquela pessoa, talvez a conversão dessa pessoa vai se tornar um grande testemunho amanhã que vai ajudar tantas pessoas que andaram na vida errada. Quantos de nós já fomos tocados por testemunhos de pessoas que hoje se tornaram até sacerdotes, mas que tiveram uma vida tão desregrada no passado? E hoje, o que era pecado tornou-se instrumento de salvação, porque se tornou testemunho. E aqueles membros que trabalharam para o pecado lá no passado, agora se tornam instrumentos nas mãos de Deus. Né? Nós temos o Padre Léo, tantas outras pessoas, né, que contam seus testemunhos, porque se abriram a Deus, e aquilo, ao invés de se tornar desgraça, se torna fonte de salvação. Então, veja bem, por que Deus falou, não, vamos permitir isso que ela está pedindo, né?
Mas Deus disse-lhes: não te preocupes com o menino e com a tua escrava. Faze tudo o que Sara te pedir, pois é de Isaque que nascerá a posteridade que terá o teu nome. Mas do filho da escrava também farei um grande povo por ser de tua raça. Então aqui tem uma promessa, eu não vou deixar ele desamparado. Mas aí Deus falou isso com Abraão, não falou isso com a escrava, né? O que Abraão fez? No dia seguinte, pela manhã, Abraão tomou pão e um odre de água e deu-os a Agar, colocando-os às suas costas, e despediu-a com seu filho. Ela partiu, errando pelo deserto de Bersabeia. Acabada a água do odre, deixou o menino sob um arbusto e foi assentar-se em frente à distância de um tiro de flecha, porque dizia ela: não quero ver morrer o menino. Então olha que situação, né? Olha que situação. Ela não sabia da promessa, ela foi despejada, sem ter para onde ir, saiu vagando pelo deserto, e de repente a água acaba, e ela com uma criança. Para ela não tinha mais saídas. Talvez você está vivendo uma situação que humanamente você fala assim: eu já não tenho mais o que fazer. Agora está tudo perdido. O fio de esperança que eu tinha acabou, como aquela água. Enquanto tem água, a gente vai tomando, vai dosando, né? Vai dosando, mas chega uma hora que acabou a água. Talvez o fio de esperança da sua vida acabou. E você pensa: agora eu não tenho mais o que fazer, eu vou sentar aqui e vou chorar, porque está tudo perdido. Quantas pessoas se suicidam nesse momento? Fazem besteira. Mas aí vamos ver o que aconteceu, né? Foi sentar-se em frente à distância de um tiro de flecha, porque dizia ela: não quero ver morrer o menino. Ela assentou-se, pois, em frente e pôs-se a chorar. Deus ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou Agar do céu, dizendo: que tens, Agar? Gente, quando a gente acha que não tem mais o que fazer, que ninguém pode nos ajudar, Deus está vendo tudo e Ele está ali. Agar não estava vendo, ela sentou e falou: meu filho vai morrer, eu não quero ver meu filho morrer de sede e de fome. E ela se esqueceu que tem um Deus que olha por nós. E aí depois vem, né, o anjo de Deus, é até meio irônico: que tens, Agar? Dá vontade de falar: mas você é besta, você não está vendo o que está acontecendo, né? Porque ele pergunta idiota, tolerância zero, né? Olha a ironia do anjo, mas tem um porquê. E é tipo assim: por que você está chorando desse jeito? Por acaso não existe Deus, não? E muitas vezes no nosso sofrimento, quando a gente acha que não tem mais saída, a gente esquece que para Deus não existe barreiras. Quando não tem mais recursos humanos, é justamente aí que o milagre acontece. É justamente aí que a graça de Deus acontece. É claro que eu não estou dizendo que não vai ter pessoas que vai ter uma enfermidade e vai morrer, claro. Tem sofrimentos que vai levar a isso. Mas Deus quer levar aquela família a tirar um bem maior daquela situação trágica, dolorosa. Claro que é dolorosa. Claro que é dolorosa. Deus não prometeu que não haverá sofrimento para nós nesse mundo. Pelo contrário, no mundo tereis aflições. Coragem, eu venci o mundo. O discípulo não é maior do que o mestre. Veja o sofrimento do mestre. Nós vamos sofrer nesse mundo. Quem é que não sofre? Agora Deus pode dar graças muito maiores. E aí olha para você ver: que tens, Agar? Nada temas, porque Deus ouviu a voz do menino do lugar onde está. Levanta-te, toma o menino, segura-o pela mão, porque farei dele uma grande nação. E Deus nos convida na hora que a gente acha que não tem mais o que fazer: levanta, ergue a cabeça, porque eu vou fazer maravilhas. E aí olha aqui, Deus, presta atenção nessa palavra agora, Deus abriu-lhe os olhos. Deus
abriu-lhe os olhos, e ela viu um poço, onde foi encher o odre e deu de beber ao menino. Vocês prestam atenção no que aconteceu aqui agora? Por que ela começou a chorar e desesperar? Por que foi? Acabou a água. O menino ia morrer de sede e de fome. Falou, acabou, agora acabou tudo. Aí o que Deus, depois que Deus intervém, né, manda ela se levantar, aí Deus faz uma obra nela. Não é que ela estava com os olhos físicos fechados, mas Deus abriu-lhe os olhos. O que ela viu? Um poço. Deus fez um milagre de abrir um poço ali? Deus deu só ela a graça de ver o que ela não estava conseguindo ver. E às vezes no momento do nosso desespero, da dor, a gente não enxerga a saída. A gente acha que chegou o fim, está tudo perdido. E a gente desespera, a gente entra em depressão, tem gente que suicida e tantas outras coisas. Revolta com Deus, esbraveja, murmura, pragueja. Mas às vezes o poço está bem ali. É a gente que não consegue ver. Porque a gente não rezou. Porque a gente se desesperou diante daquela dor, diante daquele sofrimento. Mas aqui Deus tocou nela e abriu os olhos dela. Porque tem saída. Tudo nessa vida pode ser transformado. É aquilo que eu falei no início. Deus não permite nenhum sofrimento se Ele não pode tirar um bem maior na sua vida. E quantas vezes a gente, passa por situações que a gente acha que não tem saída, e quando vê as coisas se ajeitou. E às vezes é preciso um irmão para ajudar, para ser boca ou mão de Deus na nossa vida. Está lá no desespero, o irmão vem, o que está acontecendo? Não, acabou, não tem mais jeito. Vamos sentar, vamos conversar. Tem saída. Quem se coloca diante de Jesus encontra a saída. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então Deus não fez o milagre de aparecer um poço. Deus só deu a graça dela enxergar aquilo que no desespero ela não estava vendo. Talvez a criança morreria se não tivesse havido aquela intervenção divina, Deus abriu os olhos dela. Então, nada nessa vida está perdido. Nada nessa vida está perdido em quem confia em Deus. Por maior que seja a tribulação, por maior que seja o sofrimento, e talvez aquela graça que a gente quer ver nesse mundo, a gente talvez não vai ter ela aqui nesse mundo. Estou rezando pela conversão de alguém, ou estou passando uma situação X na minha casa, isso e aquilo. Talvez você vai morrer enfrentando aquela batalha, aquela cruz, e você vai colher as graças no céu, porque você foi lutando e sofrendo exemplo de Nossa Senhora, vivendo a sua cruz, sem desistir, sem abandonar a sua fé. E talvez a sua recompensa não virá nesse mundo. Para alguns talvez virá aqui e virá lá, mas talvez para você vai viver lutando, porque a nossa vida é um vale de lágrimas. Mas no céu nós seremos consolados. E aqui, Deus vai dando momentos de consolo, igual essa noite de cenáculo, que a gente reza, A gente está tão chateado, passando por... Vem aqui, a gente sente o toque de Deus, que permite dar um refrigério para a nossa alma. A gente vê que a gente não está sozinho. Mas depois a gente volta para casa e continua a batalha. Aí vem quarta-feira que vem, a gente volta aqui, bebe um pouquinho. E a gente vai fazendo isso. Até um dia que Deus vai nos consolar, para que nunca mais nós derramemos nenhuma lágrima. Não haverá nem dor, nem choro, nem enfermidade. E quem sabe um dia nós tenhamos a graça de ouvir aquela voz: vinde, benditos de meu Pai, para o reino que vos foi preparado. Que Nossa Senhora nos dê essa graça, Então, que versículo 20, para a gente ir encerrando. Deus esteve com este menino, ele cresceu, habitou no deserto, tornou-se um hábil flecheiro e habitou no deserto de Farã.
e sua mãe tomou para ele uma mulher egípcia. Ou seja, as coisas fluíram. Então, em Deus, nada está perdido. Então, vamos fechar os nossos olhos e abrir o nosso coração para essa palavra que nós meditamos. Pedir a Deus que venha em nosso auxílio, que venha abrir os nossos olhos, Senhor. Diante das nossas angústias, diante das tribulações que nós estamos enfrentando, que muitas vezes nós nos desesperamos. O desespero é falta de fé. Nós te pedimos, Jesus, porque nós somos fracos muitas vezes, e às vezes bate um certo desespero, uma certa angústia. Aumenta a nossa fé, Jesus. Vem em nosso socorro, Espírito Santo. Vem nos dar força, Espírito Santo de Deus, para viver as nossas cruzes, para enxergar aquilo que os olhos da carne não podem ver, Espírito Santo. Enxergar a saída que está em Jesus. Enxergar aquele poço que contém aquela água, que todo aquele que beber dela jamais terá sede, que é o próprio Cristo. Assim como ele disse para a samaritana naquele poço de Jacó: quem beber da minha água, da água que eu der, jamais terá sede. Quem tem Deus tem tudo. Quem tem Deus, nada está perdido. Mesmo que venha a morte de alguém, mesmo que venha o sofrimento, a enfermidade, mesmo que venha decepções, traições, desilusões, quem tem Deus tem tudo. Nós podemos perder tudo nesta vida, só não podemos perder Deus, só não podemos perder a nossa fé. Que o Espírito Santo nos dê essa graça, essa grandeza, desse entendimento que os santos tiveram. Quantos santos perderam tudo para não renunciar à sua fé? Porque na verdade só perde quem perde Deus. Só perde quem perde Deus. Por isso vai nos fortalecendo o Espírito Santo. Vai nos dando a graça de um amadurecimento espiritual, de deixarmos de ser criancinhas, mas de progredirmos na nossa fé, na nossa confiança em Deus. E nós pedimos a tua ajuda, minha Nossa Senhora. A Senhora que é mãe de misericórdia, a Senhora que cuida, a Senhora que está presente na nossa vida, porque somos teus filhos. E a Senhora se importa com teus filhos. A Senhora mostrou isso nas bodas de Caná, quando a Senhora se preocupava com os detalhes daquela festa, com o vinho que havia acabado. A Senhora é uma mãe atenta, uma mãe zelosa, nada passa despercebido diante dos seus olhos, e a Senhora acompanha a vida de cada um de nós. A Senhora conhece as nossas cruzes, as nossas lágrimas, Nossa Senhora. E a Senhora é a mulher das dores, a mulher experimentada nos sofrimentos. A Senhora é a Senhora das lágrimas. Nós nos pedimos, ó Mãe, vem nos conduzir neste vale de lágrimas que nós vivemos. Vem nos ensinar a viver cada cruz, unindo a nossa cruz à cruz do seu Filho Jesus. Nos ensina a viver a fé, nos ensina a confiar cegamente em Deus, minha Nossa Senhora, a caminhar na escuridão, a caminhar sobre as águas, mesmo sem saber se haverá um chão para sustentar os nossos pés, Nossa Senhora. Isso, vamos cantando essa verdade. Essa mãe que vai nos ajudando a viver as nossas cruzes, essa mãe que deu força a Jesus que carregava a sua cruz, essa mãe que conhece as nossas dores, é ela que vai nos ajudar, é ela que vai nos tomando cada dia pelas suas mãos. E que mãos doces, quando a cruz apertar,
segura nas mãos de Nossa Senhora, sobe no colo de Nossa Senhora e deixa essa mãe te ajudar. O peso da cruz derrubou o Rei Jesus. Só um coração de mãe pra compreender tamanha dor. Como é difícil ser fiel e carregar a minha cruz.